Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindas. Bom, deixa eu fazer uma pergunta bem direta. Você sabia que uma sindicância mal iniciada e também um processo administrativo disciplinar mal conduzido não viram só dor de cabeça? Vira risco de nulidade, viram retrabalhos, né? Insegurança para todo mundo. E olha só, às vezes o problema começa lá atrás, lá no início mesmo, né? Uma portaria genérica, um prazo contado errado, citação que foi falha, ou uma prova frágil. E pronto, o processo inteiro pode desmoronar. Bom, eu sou Antônio Moreno, diretor da GEPAM, e hoje a gente vai conversar sobre um tema que impacta direto a rotina no serviço público, que é a questão da sindicância, né, administrativa e o processo administrativo disciplinar, o chamado PAD. Fica comigo. Bom, esse é o Gestão Pública em Foco. Toda segunda-feira, às 9 horas, eu vou trazer aqui um convidado para falar sobre temas que interessam diretamente, de verdade mesmo, a quem está no dia a dia da administração pública. Então, se você é servidor, se está em comissão de sindicância, se você trabalha no RH, né, se você é chefe de setor, diretor, secretário, se você atua na procuradoria jurídica, fica aqui porque hoje a conversa é bem prática. A proposta é bem simples. A gente vai esclarecer, né, conceitos, vamos falar dos cuidados que evitam erros futuros, né, e principalmente dos pontos que mais geram risco de nulidade de uma sindicância ou de um PAD. A ideia, então, não é complicar, é dar um caminho claro, né, fazer assim da maneira que dá certo. E para isso, então, eu trouxe hoje aqui o nosso convidado, né, o professor Eduardo Luquezzi. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Antônio. Vamos lá. Professor, antes da gente entrar nas perguntas, deixa eu apresentar rapidamente, né, quem é que está nos ouvindo. O professor Eduardo Luquezzi, ele é advogado há muito tempo, né? É professor, ele é palestrante, trabalha há muito tempo no direito administrativo, tributário e também legislativo, e hoje também ele é, né, professor da GEFAM. Mas eu vou pedir, Luquezzi, para você se apresentar, falar um pouquinho aí da sua vida aí profissional. Obrigado, Antônio. Sem maiores delongas, né, acho que o resumo, né, o conjunto é exatamente essa militância de muitos anos e curioso dizer, né, não só em prol da administração, do lado como assessoria, né, fosse outrora ocupando cargo, né, ou hoje através da atividade terceirizada, mas também do lado do servidor, né, porque durante muitos anos representei as bancas de federação de municipais. Então, esse debate, né, que é eterno entre sindicância, processo administrativo disciplinar, né, no cotejo da vida do servidor, né, nesse trabalho que nós temos com ele, que é essa limitação do direito, nada mais é do que isso, né, a sindicância, o PAD, eu acabei vendo dos dois lados, né, durante muitos anos, e ainda continuo vendo, né, um pouco dessa sensibilidade, seja de um lado ou do outro, você não perde nunca. Então, acho que, enfim, a experiência é quem dita o currículo, né? O resto né, é muita firula, vamos dizer assim. É a prática realmente do dia a dia, como eu disse, do lado ou da administração ou, né, outrora do lado também do servidor, tá? E é isso que a gente vai tratar aqui hoje no curso. Fora da vida, né, Luquezzi? Bom, o professor Eduardo Luquezzi, ele vai estar com a gente também no curso online, né, que a GEPAM vai dar no dia 26 de fevereiro. Então, o curso vai ser sobre sindicância e processo administrativo disciplinar.
Hoje é um esquenta, né? É um bate-papo aqui, e aí as pessoas que quiserem se interessar mais sobre o assunto, então dia 26 de fevereiro. Bom, professor, para a gente se situar, né? Você já colocou a tua experiência, mas me diz uma coisa, por que que o tema sindicância, né, processo administrativo, ele ficou tão importante nos últimos anos? Os princípios lá da Constituição, de cobrar mais resultado da administração. Eu sempre falo, viu, Eduardo, Luquezzi, nos cursos, né, que não há mais espaço para amadorismo na administração pública, né? Uhum, Então, sim. seguir os princípios que regem, né, a administração pública, lá está lá no artigo 37 da Constituição, para você evitar problemas, né? Mas, de todo modo, também a administração tem que ser profissional, né? Buscar cobrar a responsabilidade de quem cometeu algum erro. Mas então eu queria que você falasse por que que ficou tão importante, né, nos últimos anos. Numa breve passagem, Antônio, o que, que acaba acontecendo? Regra geral, as pessoas se tornaram mais conscientes dos seus direitos, né? Desde a da Carta de 88, né? E com o advento da tecnologia, o acesso à informação, hoje as pessoas têm, né? Se situam, né? Como agente de transformação e conhecem, né? As regras de criação, mutação, limitadores de direito, né? Eventualmente extintivas. Então, as pessoas se sentem mais partícipe dessa interação com a administração pública. E falar em pessoas aqui, nós estamos falando do servidor. Tá? Então, essa questão dele ter se tornado importante, ele advém exatamente dessas garantias constitucionais que você citou. Né? As pessoas hoje têm uma percepção bem diferenciada, né, engrandecida, daquilo que pode ou não ser cobrado dela, né, daquilo que ela tem ou não direito de, enfim, de manejar, né, como linha defensiva, como argumentação, e a administração pública, por sua vez, né, não é em si a própria cobrança de resultado, nem vamos discutir eficiência e eficácia, mas sim, na verdade, né, de verificar, de entender a sindicância e o PAD, né, como uma figura extensiva do seu próprio controle interno, da sua própria gestão, né, do seu olhar intestino, né, de olhar para dentro da máquina e aquilatar realmente as suas falhas. Né? Então, esse binômio, a vida entre o servidor e a administração pública, é que fez com que haja hoje, né, houve, na verdade, e há um exponencial de atos sindicantes, né, investigatórios, punitivos, mistos, enfim, né, processo administrativo disciplinar em larga escala. Então, é esse casamento, né, que vem de 30 anos atrás, que nós teríamos efetivamente, que é quase 40 já, que efetivamente nos dá essa base existencial. Por isso que nós temos essa tônica de importância. E veja só, Antônio, nós estamos falando de um Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, que em 5 anos, vamos colocar assim, né, no período pandêmico e pós-pandêmico, editou quase que, historicamente, metade das suas súmulas, tratando desse tema, surgiram agora, nos últimos 5 anos. Então, isso dá o tom da importância do tema. E é isso que a gente vai tratar aí no curso do dia 26. Tá? Beleza. Bom, uma dúvida que a gente vê nas prefeituras e a gente também recebe muita consulta aqui é como que eu sei se o caso ele é de uma sindicância ou já vou num processo administrativo disciplinar? Tá. A questão pontual, né, é conhecer, antes de mais nada, a legislação. Tá? Por isso que no curso a gente trata, né, de maneira até pausada, diria eu, e é lógico que às vezes se usa alguma matriz, seja, né, o regime jurídico, o Estatuto de Servidores Públicos Civis da União, né, para trazer ele de molde, mas é você saber o quê? Né, efetivamente ligar o fato, né, a situação que lembra um pouco do direito penal, né, o fato típico e antijurídico, aquilo que é a alquebra do comando legal, com a punição. Tá? Então, na verdade, você analisa também sobre esses dois, né, esses dois alicerces, a figura para saber se é caso de sindicância ou PAD. Tá? Então, você colaciona o fato, né, você vai pegar a ocorrência dele com o ato punitivo. Né? Essa é um encarte simples, porém verdadeiro e de objetividade, para a gente saber se quando utilizar a sindicância e quando utilizar o PAD. Tá? Eu acho que
Essa vai ser, as pessoas precisam entender quando né, quando que aqui não é mais sindicância, aqui já é um processo administrativo disciplinar, né? Eu já tenho todos os fatos quase que coletados, já sei o que é que aconteceu, quem é que fez aquilo, né? Para que eu vou fazer uma sindicância para apurar ainda? Então, eu já posso ir com um processo administrativo já disciplinar, lógico, aí entra todas as etapas de portaria, segurar ampla defesa, contraditório, testemunhas, etc., e tudo mais, né? Exatamente, né? Quando você já tem, né, esses indícios de autoria, materialidade, quer dizer, e como eu disse, a tipicidade do fato ali já importa o processo administrativo disciplinar, você obviamente grada e migra a sua atuação direto para ele. É um erro comum, né, quando a gente fala até, né, eu lembro que você sempre gosta de falar dos erros de largada, né, é queimar a nossa saída, efetivamente esse talvez seja um dos primeiros, né. Eu vejo muito trabalho desnecessário, retrabalho, para fatos que não precisariam, né, ser realmente feito a sindicância, né, na forma estrutural, na forma formal dela, e me desculpe aqui a redundância, né, nesse produzir de ofício, a oficialidade que ela exige, para depois desaguar num PAD que já poderia ter sido feito desde a gênese do fato. Tá? Então, isso é um erro bem típico, e aqui fica um alerta, né, Antônio, né, nós aqui da GEPAM, que sempre temos, né, por dever de ofício, né, passar isso aos nossos associados, aqueles nossos cursistas, que também uma análise nos regimes jurídicos, na sua estrutura estatutária, ela é necessária, porque muitas vezes ela fica, né, resulta de uma desatualização, algumas falhas dessa natureza. Como eu disse, eu vejo retrabalho que muitas vezes não precisaria estar sendo feito. Então, a pessoa já poderia, sim, eventualmente migrar para o compadre, ou já buscar a sindicância, eventualmente punitiva, em detrimento de não precisar investigar, se eu já sei quem é o autor da façanha, quer dizer, já teríamos ali todo o composto para desenvolver o trabalho, tá? Tá certo. Ô, Luquezzi, a gente vê assim, três tipos de sindicância, né? Tem a sindicância que é para investigar, né? Tem a acusatória e tem a patrimonial, né? Uhum. Como que você traduz isso para nós, assim, na vida real? Quando que a gente tem que usar cada uma dessas daí? A investigativa, a acusatória e a patrimonial? Assim, ó, os nomes auxiliam, né, o léxico, o português é uma figura rica. Quando a gente vai falar em investigar, realmente e hoje temos que lembrar que o Superior Tribunal de Justiça aceita, né, a denúncia anônima, a famosa denúncia apócrifa, que foi muito discutido nos anos 90, tá, Antônio? Mas é aceito, desde que eu tenha um fato pré-determinado, mas é como o próprio nome diz, é investigar, e ele pesa mais a autoria do que a materialidade, tá? É saber quem foi o autor, olha, o que o Lucchesi fez, será que foi o autor, enfim, ou quem terá sido, né, cadê, sumiu o material do almoxarifado, acessaram indevidamente o nosso sistema aqui, com dados protegidos, LGPD, enfim, isso é investigativo, tá? E a acusatória, realmente, ela já tem esse binômio, como eu sempre digo, né? Ela sempre já possui as suas duas pilastras de dizer, né? Efetivamente da autoria e materialidade. E veja que coisa curiosa, né, nem toda, tá, eventualmente nem toda sindicância, seja ela investigativa ou acusatória, tá, será patrimonial, tá, mas toda patrimonial será, de alguma maneira, investigativa ou acusatória. Tá? Então, esse reverso nós temos que ter. E aqui é uma questão curiosa, porque o que nós temos que dividir, tá, Antônio? Que fique bem claro, né? Ao desaguar no ato patrimonial, e nós estamos falando de ressarcimento, nós estamos falando do 37, parágrafo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, estamos falando, né, em recuperar, eventualmente, recurso ao erário, pelo dano, pela subtração, seja lá o que tenha ocorrido, tá, ele vai se desdobrar posteriormente num processo específico, através de um processo administrativo especial, que, na verdade, vai se alimentar, per relacione, como a gente chama, da própria sindicância, tá? Então, por isso que ela é importante, né, eventualmente não, até o PAD, eu diria, se fosse o caso, de ser bem lastreado, porque ele irá alimentar um outro processo de ressarcimento,
Tá? Então, você separa as instâncias punitivas, eventualmente, a sanção administrativa, o próprio caráter pedagógico que ele tem, da própria questão do resgate, do ressarcimento ao erário. Tá? Mas, como eu disse, os nomes são distintos, né? E toda a sindicância investigativa eventualmente não terá patrimonialidade, não terá ressarcimento, eventualmente. Mas pode ser toda patrimonial, ela tem na sua gênese, no seu nascimento, um ato investigativo ou acusatório. Tá? O que eu vejo, viu, Luquez, assim, que hoje, pelo menos, eu estou percebendo nos gestores públicos, né, parando de passar a mão na cabeça das pessoas que cometem desvios e tudo mais, né, por questão política ou não. E eu mesmo falo isso para o Uhum. prefeito. Prefeito, você quer passar a mão? Você está colocando o problema, né, a bomba no teu colo, em vez de penalizar quem errou. E você dá um péssimo exemplo, né? Então você, na verdade, olha, cometeu falha, né? Vai com um processo administrativo disciplinar, e aí depois você vai falar isso, né, sobre advertência, suspensão, né, e até demissão a bem do serviço público, né? Mas você tem, se não tem quem é o autor, né, de realmente abrir uma sindicância para apurar a responsabilidade. E aí as pessoas começam a respeitar o gestor. Fala, olha, o gestor não tem compromisso com o erro, tá certo? Então, na administração pública, a gente tem que ser profissional, né? A eficiência na administração pública. Bom, Luquezzi, o que costuma dar errado quando a sindicância vira um processo administrativo disfarçado? Tá? Me Uhum. dá um exemplo aí. Na Pode verdade, o que passar para. acontece, né, e quero ligar até essa questão, por exemplo, com o gestor que você falou, né, do papel dele, porque muitas vezes o virar o PAD disfarçado, né, efetivamente, se dá muitas vezes pela vontade errônea do gestor, tá? E, infelizmente, Antônio, a gente ainda vê isso, né? Ele acabou correndo, né? Não vou dizer de maneira reiterada, a grande maioria já tem uma consciência, consegue separar situações e fatos, né? O papel de ser gestor, administrador, ordenador de despesa, mas em municípios menores, às vezes as situações são ainda viscerais, né? Se encontram ainda essas situações. Então, o que que acontece? Essa ideia do passar a mão na cabeça é onde começa exatamente a ter processos mal formados, né? Embrionariamente com problemas para o nascimento dele. Então, quer dizer, às vezes a pessoa, né, numa instrução que deveria ser célere, ela maneja a sindicância com verdadeiros áreas de processo administrativo disciplinar, de verdadeiro ar de PAD, né? Às vezes até confunde a tipologia punitiva, o que seria uma punição efetivamente já a trabalhar com o PAD, como eu disse, já tendo autoria, já tendo materialidade, colocado numa sindicância, né? E às vezes manejado por um único servidor, como os estatutos autorizam, que está ali, né, ganhando uma gratificação, né, tá ali designado para aquela atividade, mas gestionando às vezes um ato por vontade do gestor, né, para punir, às vezes com mão de ferro, ou às vezes até, e ao contrário, às vezes também para limpar a barra do servidor, vamos utilizar um termo coloquial, assim, bem usual. Então, isso é um problema sério, né, onde a gente vê o manejo da sindicância, tá, exatamente, né, transmutada num PAD, só tira o rótulo. Né? E a ideia não é essa, a sindicância é um ato célere, é um ato rápido, é um ato objetivo, né? Ele é ganho de tempo, de escala, né? Dessa economia de escala, ele não é para virar um páreo. E às vezes ele é feito dessa maneira porque chama menos atenção, eu sou o gestor, tenho o controle ali do Antônio, aí o Luquezzi fala pune, não pune, sabe? Ele acaba, de certa maneira, trabalhando e concursando todo o ato. Tá? Então isso acaba ocorrendo, infelizmente, e devo dizer, às vezes mais pelo, vamos dizer, desconhecimento do gestor do que pela própria vontade do servidor, que às vezes está refém, adrede ali da situação, né? Quem está ali como sindicante, né? Como responsável da comissão sindicante ou integrante eventualmente do PAD. Mas é nesse momento que a gente vê realmente falhas, né? De sindicância virando PAD, quando ela é avolumada, né? Coisa que não é para ser, né? Ela não é para ter verborragia, seja documental, seja informacional, porque a ideia dela é celeridade, objetividade, é compressão, é um resumo que eu vou atingir o fim a qual eu almejo, não mais do que isso, tá? Numa sindicação, então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Cuidados mínimos, vamos colocar assim, para começar do jeito certo, né? Para depois Uhum. você não lá na frente não derrubar o processo, né? Ah, não houve citação, não cumpriu os prazos, né? Prova, relatório.
até a edição da própria portaria, né, de instauração da sindicância e tudo mais. Então, toda essa questão da violação do contraditório, falta de motivação e tudo mais, né? Então, eu queria que você desse para assim, quais são 3 alertas aí, rápidos ou mais, né, para quem vai participar de uma comissão. Quais seriam os cuidados, ou as legalidades, os caminhos, né, as etapas que a gente tem que cumprir para não ter uma anulação de um procedimento investigativo? Sim. Do ponto de vista objetivo, tá? Isso a gente milita muito no curso, eu faço questão até de fornecer, né, de mostrar ali, vamos dizer, modelos, mas que eu diria assim, são modelos estáticos, né, que já são avalizados pelo Poder Judiciário, onde nós vamos trabalhar, né, tentando separar em 3 pontos ali, efetivamente, onde nós vamos ter, tá? A questão de falar assim, olha, como está a portaria, tá? É o primeiro passo, né? Como ela foi confeccionada. Isso é o primeiro dado, tá? Né? E o segundo deles, tá, é efetivamente o relatório. Né? Você fala, você pulou do começo para o fim, né? Mas qual que seria o terceiro? E talvez o terceiro, mais importante, não é o documental, Antônio, tá? Não é ele tem que saber fazer bem a portaria e bem o relatório, tá? Mas a pessoa, como cuidado mínimo, é saber ser integrante do colegiado. É saber ser alguém que vai manejar uma sindicância, tá? Alguém que vai manejar um PAD. Tá? Então, ele tem que ter o conjunto, o conhecimento. Veja que os dois são formas, que eu estou falando, né? Portaria e relatório. Mas o terceiro é a essência. Né? Então, a pessoa tem que saber, tem que falar assim, não, eu estou aqui para exercer uma atividade, um trabalho, independente de amores, sabores, posições ideológicas, políticas, enfim, né? Ele está ali, né, Coleguismo, né? né? Coleguismo. Aquele corporativismo, né, que teria naquele momento, ele tem que estar abstraído disso, tá? Isso é a essência, né? Então, se a pessoa, ela pode ser uma boa redatora, né, de portarias, de relatórios, mas se ela não se sente confortável, tá? Esse terceiro ponto, que como eu disse é a essência, né, ele já serve para debelar todo o trabalho, para jogar todo ele por terra. Tá? Eduardo, eu vejo assim, por exemplo, na semana passada estourou um problema aqui no interior de São Paulo. Interior de São Paulo, não, ali próximo a uma cidade que chama Campos do Jordão, onde a funcionária, uma tesoureira, foi presa porque, vamos colocar assim, supostamente desviou mais de 6 milhões de reais. Bom, sabe que é ela, né? O modus como ela fez e tudo mais vai ter que ser investigado e tudo mais. Mas vamos imaginar que nesse caso não soubesse que era ela. Olha, desviaram 6 milhões de reais aqui. Vamos nomear então alguém. Você tem que nomear alguém que tenha um mínimo de conhecimentos sobre esse assunto, né? Você não, Sim. respeitando a pessoa, lógico, mas você não vai poder pegar o tratorista da prefeitura e colocar nessa comissão de sindicância, né? Aí eu pergunto, se a pessoa que vai ser investigada, vamos colocar, ela é de ensino superior, né? As pessoas que vão investigá-la também têm que ser de ensino superior, tem que ter conhecimento daquele assunto, né? Porque senão tem prefeitura, Luquez, que tem aquela comissão de sindicância permanente. Só que às vezes o problema é lá na saúde, às vezes o problema é na educação, às vezes o problema é na contabilidade, na licitação, né? Então você tem que ter comissões também específicas, né? E que as pessoas tenham conhecimento daquele assunto que está sendo investigado. Isso pode, se você nomear por portaria, né, nomear pessoas que não detêm conhecimento, ou não detêm o mesmo nível de escolaridade, pode levar à ilegalidade da sindicância. Como que você vê isso daí? Sim, tá? A incompetência, né, que a gente também chama, eventualmente, o próprio vício, né, o vício formal subjetivo, que é o vício de iniciativa, tá? Ela acaba derrubando, e até hoje isso é muito debatido. Tá? Então, a própria questão, Antônio, da gente falar quem são as pessoas, tá, competentes, ela perpassa, e aquilo que eu falei, né, o nosso associado tem que buscar né, a nossa consultoria, conversar conosco, né, com nossos consultores na GEPAN e tal, exatamente para atualizar, né, regimes jurídicos, estatutos, enfim, tá, onde, na verdade, a nulidade
tá? Ela começa muitas vezes no ato constitutivo, na portaria. E por quê? Porque muitos estatutos falam que a pessoa tem que ter nível igual ou superior, tá, ao do processado, ao do sindicado, hierarquicamente falando, e até mesmo em nível de escolaridade, enquanto requisito, né, de provimento originário, quer dizer, aquilo que você falou, o operador de máquina pesada vai ficar complicado, como é que ele vai apurar, eventualmente, um ato cometido por um procurador concursado, né? Não há como. Tá? Então, essas questões são questões de nulidade até hoje trabalhadas, tá? E essa questão mesmo da escolaridade é uma da ser eventualmente, né, alterada, buscado outras formas dentro do próprio regime jurídico, porque o princípio da legalidade é tudo. Né? Quando a gente fala efetivamente em nulidades, né, falar em violações de atos, por exemplo, contraditório e ampla defesa, não é só tolher a liberdade da pessoa, né, de produzir provas, né, de ouvir testemunhos e tudo mais, é também atentar contra o dispositivo legal. E o primeiro que acaba dando colidência é esse da incompetência. Tá, né? A pessoa não corresponde àquilo que a sua própria lei ordena e comanda. Tá? Por isso você falou da importância da portaria, né? Definir o que vai ser investigado e quais as pessoas e os requisitos que essas pessoas têm que ter para poder investigar, então, um colega de trabalho. Isso daí vai, com certeza, evitar, então, a anulação, principalmente lá no judiciário, né? Perfeito. Outra coisa que a gente vê, e os tribunais de contas, eles chegam nas prefeituras e eles vão ver lá, cede lá as portarias de sindicância, né? E aí tem lá tem sindicâncias dormindo, né? 5, 6, 8 meses, um ano, não chega a conclusão, não vai a lugar nenhum e tudo mais. Quer dizer, isso daí também caberia a responsabilidade, né? A inércia da comissão, né? De trabalhar. Se ela foi designada para aquela função, eles têm que cumprir lá os seus prazos e tudo mais. É lógico que para isso nós temos que equilibrar, né, o andar rápido e com o andar certo, porque na prática tudo isso quando vai investigar, né, ela existe uma urgência, né? Só que tudo isso tem que seguir regras, inclusive as regras de você não ficar com essa sindicância dormindo, né? Então, e também não pode ser muito rápida, simplesmente, vamos acabar esse negócio. Até porque, do outro lado, tem um ser humano, um servidor, que tem família, que tem um histórico, que tem patrimônio, que tem uma série de coisas, né? Que está em jogo ali a vida dele, às vezes. Né? A gente vê, aconteceu até na Lava Jato, lá, parece que foi um diretor, um reitor da universidade, que acabou até se suicidando. Né? Depois foi descobrir lá na frente que ele não tinha nada a ver com aquilo, quer dizer, mas por isso, olha, vamos jogar o nome dele lá no esgoto e ele que se vire para sair do esgoto. Então não é assim. Nós temos que ter responsabilidade com o que nós vamos fazer, né? Então, nessa questão da urgência, mas também essa questão da morosidade, nesse equilíbrio, né? Sim, que assim, ó, já que há muito tempo, né, o excesso de prazo, né, falando dele como uma extrapolação também desses marcos legais, tá? Isso é a súmula 592 do Superior Tribunal de Justiça, ele disse que, né, o excesso de prazo para a conclusão, por exemplo, do processo disciplinar, ele só vai causar uma nulidade se tiver uma demonstração de prejuízo à defesa, porque pressupõe-se, exatamente para não violar a ampla defesa contraditória, que os prazos foram extrapolados, que houve, né, a produção de alguma prova mais específica, algo pontual, e que seja limitado no PAD, tá? Porque uma sindicância investigatória, efetivamente, ela versa pela celeridade, praticidade e tal, e você não vai fazer toda uma dilação probatória como se estivesse dentro do PAD, tá? Mas veja, isso é excesso quando eu estou garantindo a ampla defesa contraditória, não é excesso por morosidade, por omissão. É aquilo que você falou. Ele não pode ficar dormindo lá no escaninho, hoje é eletrônico, né? Tenho lá meu sistema, que nem um SEI federal, onde o processo está lá perdido, esquecido no tempo e no espaço, tá? Ele não, senão sob pena de responsabilização da própria comissão, tá? Porque existem marcos prescricionais e intercorrentes, reconhecidos também pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, quer dizer, a própria comissão, ela mesma, pode violar um comando de concluir num prazo razoável, a duração razoável desse processo administrativo, tá? Deixando a coisa ali parada, e ela mesma acabar, ao fim e ao cabo, respondendo pela omissão dela, tá? Então, isso é um dado muito, muito importante. Começou o processo, tem que terminar. É isso. Professor, a questão de impedimento
ou de suspeição, né? Se isso daí não for seguido, também pode levar a uma anulação de um processo, né? Olha, a pessoa sendo investigada, eu sou padrinho de casamento dele, a esposa dele é sócia da minha esposa numa empresa, né? Eu não vou ter a isenção suficiente para investigar um fato, né? Ou até lá no PAD, daqui a pouco nós vamos entrar no PAD um pouco mais especificamente, mas eu queria que você falasse um pouquinho do impedimento e suspeição. Como que você diferencia esses dois casos aí? O que acontece, tá? Né? Falar do impedimento, da suspeição, eles vão ter uma sinergia com aquilo que a gente conhece do mundo jurídico, né? Não só sob o ponto de vista processual civil, mas em específico, tomando de empréstimo aí, como fonte alimentadora também o direito penal, tá? Na verdade, os impedimentos são atos diretos e objetivos, tá? Né? E que devem ser declarados, inclusive, né, de ofício. Tá? Então, na verdade, eles são colocados à prova, como você disse, a inimizade visceral ali, né, eventualmente tida por dois servidores que outrora já brigaram, ou o próprio parentesco, né, seja ele consanguíneo ou por afinidade, até o terceiro grau, na forma da legislação civil brasileira, lá no 1591, 1592, são situações tá, que vão gerar efetivamente o impedimento e o dever de me declarar como tal. Tá? E o servidor tem que ter essa posição. Lógico que a suspensão, ela, na verdade, é um ato, tá, que é colocado pela parte interessada, no caso, o servidor que está ali, objeto eventualmente do PAD, né, através da sua defesa constituída, enfim, ele, na verdade, vai colocar ali né, vai falar, olha, o Luquezzi tem interesse direto na causa, né, na solução ali dela, enfim. Então, essas questões são colocadas por outra pessoa, né, no caso da suspeição. E quem é essa outra pessoa? Tradicionalmente, tá, o próprio sindicato, tal, chame também, né, processado, enfim, aqui estou usando os termos mais clássicos, né, sem falar indiciado, enfim, mas seja o sindicato, seja o processado, ele tem essa liberdade de fazer isso. Agora, o impedimento, esse ato deve ser declarado, inclusive imaginando, por exemplo, no PAD, Antônio, a própria comissão, tá, então a comissão mesmo tem esse dever. Lembre que nós estamos coligados, é o Luquezzi, é o Antônio, tem uma terceira pessoa, né, é como se nós fôssemos um organismo vivo, então alguém pode falar assim, olha, o Eduardo está impedido porque é irmão lá né, efetivamente da pessoa. Né? Então, a própria comissão pode gestionar os seus atos, tá? Então, o que separa realmente as figuras é aquilo que é de ofício daquilo que é, na verdade, impulsionado, né? Daquilo que, na verdade, como suspeição, é ativado pela vontade de alguém, enquanto que o impedimento eu já vou fazer ele de ofício. Bom, olha como o assunto é complexo, né? Por isso que a gente está marcando esse curso para o dia 26 de fevereiro. Né? O Eduardo Luquezzi vai estar falando sobre esse assunto. Então, nós falamos da sindicância, falamos a portaria, né, que ela não pode ser genérica, né? A escolha dos membros, a questão dos prazos, né, para não ficar com uma pegadinha, né, também de colocar prazos fictícios, ou então você dormir com aquilo lá, ou então ficar buscando provas que não é essencial, só para poder ficar gerando o volume e tudo mais. Então, vamos deixar assim, e aí o relatório da sindicância, o professor comentou. Então, eu queria mudar um pouco agora, já entrando no PAD. Então, sindicância, vamos apurar quem cometeu, como foi, nomeia a comissão, a portaria, publica a portaria, faz um relatório. Bom, isso daqui agora vai ter que penalizar. Nós chegamos à conclusão que realmente tal pessoa cometeu tal infração e isso merece a abertura de um procedimento administrativo agora disciplinar, né? Me fala um pouquinho, Luquezzi, qual é o passo a passo, né, e onde que o pessoal mais erra na instauração de um processo administrativo disciplinar? Dentro da estrutura, tá, efetivamente, que nós vamos ter, né, do trabalho, né, e isso a gente milita bastante no curso, tá, é efetivamente dentro da instrumentação toda do processo. E a gente, pelo menos eu, né, Antônio, nós acabamos mostrando ele de maneira física, quase que palpável, porque realmente traz
uma ideia sinestésica, né? Tem alguns que são visuais, outros aditivos, mas tenta-se se juntar todo esse grande grupo para que realmente eles consigam tocar, né? Sentir parte desse processamento, tá? Então, no curso, né, nós vamos trabalhar desde a confecção da portaria, tá? E veja, portaria essa que é precedida do ato informacional, que a pessoa também tem que saber o que chegou em nossas mãos, né? Só para não perder, a pessoa, servidor, que fez parte da comissão de sindicância, ele vai poder fazer parte lá do processo administrativo disciplinar ou não? Em regra não, tá? Por quê? Exatamente, exatamente. Né? Veja que na administração, no direito administrativo, vamos dizer assim, se discute o dever desse duplo grau de jurisdição, como se fosse o primeiro e segundo grau, né? Não, é só para se ter uma ideia, tá? Uma modelagem para as pessoas conseguirem sentir, tá? Não é esse o caso. Mas o que acontece? Tá? Quem manejou a sindicância, tá? Já emitiu um juízo prévio de valor, né? Já fez um cotejo dentro da instrumentalidade do processo da sindicância para gerar ali o seu posicionamento. Tá? Olha, falando isso aqui, eu descobri que o autor é o Antônio, que foi o Luquez, a materialidade é essa, vamos imaginar uma investigativa, e isso aqui, né, é objeto, então, de um PAD, ou, né, fazendo a sindicância, eu vejo que a penalidade a ser imposta é a penalidade expulsória, demissória, então também vai ser geradora do PAD. Então, quem milita numa sindicância não milita no PAD, tá? Esses grupos são distintos e separados. Então, você tem a portaria, que nomeia a comissão de sindicância, e aí essa comissão de sindicância encaminha esse relatório para a autoridade superior, né? E aí é o prefeito, né? Então, porque, só abrindo um parênteses aqui, tem também, assim, sindicância onde a pessoa instaura uma sindicância, mas ele não tem o poder de instaurar uma sindicância, né? O chefe do setor, mas escuta, não, é só o secretário que tinha como ordenador de despesa, ou somente o prefeito, o ordenador primário, é que tinha o poder. Então, voltando um pouquinho, né, na questão das... A gente tinha saído da sindicância, mas ficou faltando essa pergunta. Quem é que tem essa autoridade de instaurar uma sindicância? Veja que coisa curiosa, né, Antônio? E é isso que eu insisto muito, porque muitas vezes os nossos regimes, né, eles vão trabalhar dentro do princípio da legalidade, da tipicidade cerrada, com a figura tão somente do prefeito. Posteriormente, em legislação específica própria, se coloca a figura do secretário, né, considerando aquele conceito de unidade gestora, né, como secretarias. Imagine que nós estamos num grande município, né, que nem lá na minha Ribeirão Preto, por exemplo, no interior de São Paulo, os secretários têm essa titularidade, essa autonomia. O que hoje, na verdade, dá garantia de quem pode ou não deflagrar é a nossa lei, é a nossa legislação. E isso eu cobro muito, né, do pessoal quando está em curso, fala assim, olha, turma, consultem lá o GEPAM, falem com nossos técnicos, né, vê lá para fazer uma reformulação da estrutura, na parte do estatuto, porque a lei é que nos dá a nossa fortificação, ela que é o nosso escudo correto, né, e aqui você tocou num ponto, veja só, eu já tive uma situação, quando a gente fala em estatuto, a palavra sempre aparece prefeito, tá, da demissão de uma contadora de uma Câmara Municipal, de um determinado legislativo, e no final do processo, o judiciário julgou nulo o ato de demissão dela, no caso, que era ela, porque a portaria foi emitida pelo presidente da Câmara. É lógico, ela era servidora do Legislativo, vinculada àquele poder, né, tal. Só que porque estava a palavra prefeito, o judiciário de segundo grau mandou que o prefeito mandasse ela embora, por incrível que pareça. Né? Então veja assim, ó, aonde estava apregoado o princípio da legalidade, né? Você fala, Eduardo, então desaprendi tudo, se eu sou servidor da Câmara, quem me manda embora é o prefeito, né? Ou quem é da prefeitura, quem manda é o presidente da Câmara, mas para você ver, né? Então, algumas alterações legais são necessárias para atualizar, porque isso já foi vivenciado por nós e pode gerar um problema lá no ato derradeiro. Você tem muitas coisas, né? Eu teve um caso eu era até secretário da prefeitura, mas não foi na minha cidade. O motorista de caminhão, ele saiu com o caminhão para trabalhar e fundiu o motor do caminhão. Foi feita uma sindicância para apurar e tudo mais, e aí chegou-se à conclusão que ele deveria ter, antes de sair, ter verificado o nível do óleo, né? E o advogado dele foi lá
na lei de criação do cargo e das atribuições dele. Para ele era dirigir o caminhão. Essa parte de óleo tinha um lubrificador, era a função de quem abastecia o caminhão, tinha que observar a questão do óleo, e não ele. E aí, a demissão que tinha sido feita, né, ela também foi cancelada, porque não estava na atribuição do cargo dele verificar o nível de óleo. Então, o princípio da legalidade está lá na lei. Olha, não era para eu fazer aquilo embora. A gente sabe que deveria fazer, né? Como a gente faz o nosso carro. Mas a gente tem que atentar para isso, tem que atentar para tudo isso daí, né? Quando você falou até da condução, Antônio, né, te interrompendo, né, desde o começo, porque a gente vai trabalhar, né, e trabalhamos no curso também, vai falar da instauração, né, quem são os membros permanentes para aquele fato, você vai fazer toda a instrução, que alguns chamam até de inquérito, né, dada a sua figura inquisitorial, pelo menos no momento sindicante, né, ata de instalação, notificação, enfim, vai ter oitiva, e quando chegam as diligências, é importante essa tratativa. Tá, né, para falar depois assim, já estamos lá no final, interrogatório, né, do acusado, indiciação, eventual defesa escrita, tal, mas quando eu estou fazendo esse conjunto, eu tenho que analisar esses dados, né, e como o advogado teve sagacidade, ele bebeu da fonte das atribuições ali analíticas e viu que, olha, né, eu estava até em desvio de função, era para fazer algo que eu não tinha que fazer, bom, né? Então isso é uma observação importante na condução do trabalho, né, nesse nosso checklist, talvez nesse passo a passo, que nós temos que desenvolver ali, tá? A comissão, na sua opinião, ela tem que ser, a comissão processante, né? Ela tem que ser assessorada por um procurador jurídico do município, na sua visão? Alguém da área jurídica deve assessorar, tá? Seja né, o procurador, né, concursado, seja efetivamente uma pessoa, né, um assessor ali que possa dar eventualmente pareceres, né, comissionar, ainda que no integrante tenha alguém que detém as letras jurídicas, né, talvez não como a atribuição originária do cargo, depois fez o curso de direito e tal, mas tem que ter este apoio externo, tá? Esse apoio oxigenado, esse apoio imparcial, tá, isonômico na condução do trabalho. Ainda que, como pedi aí na GEPAM, olha, eu estou com um problema assim, pode me lavrar um parecer, pode ver essa situação que foi argumentada, tal, é necessário que tenha este auxílio jurídico, sim, tá? Seja com a prata da casa, seja com o grupo externo. Tá? É porque lá do outro lado, a pessoa que está sendo, né, respondendo aquele processo administrativo vai se valer de um profissional para assessorá-lo, para defendê-lo, né? E aí cada um vai usar as suas armas, as suas artimanhas, né, criar dificuldade na citação, aí vamos fazer por edital, como que nós vamos fazer, né? E aí também, principalmente, né, Eduardo, a questão da defesa, né? Você não pode cercear de maneira nenhuma o direito da pessoa se defender, usar testemunhas, usar provas documentais e etc., tá certo? Porque aquilo que eu falei, né, é o ser humano que está lá do outro lado, e você tem que assegurar tudo isso daí. Então, obedecendo tudo isso, as audiências, as oitivas, cumprimento de prazos, né, assegurada ampla defesa contraditório, né, o relatório e tudo mais. Como, então, que a autoridade, ela, baseado naquilo, ela vai decidir sem atropelos, né, sem ficar inventando as coisas, tá? E aí decidir pela penalidade. A própria comissão do PAD, ela já indica para a autoridade, para o prefeito, que tipo de penalidade deve ser aplicada, uma simples advertência verbal não, escrita, uma suspensão, ou então pela pena máxima de exoneração a bem do serviço público. A comissão ela tem que ser objetiva nesse caso, de apontar que, olha, de tudo que nós ouvimos, a nossa convicção é pela tal penalidade. Ela tem que fazer isso para a autoridade superior? Ela tem que, na verdade, né, na montagem do ato, ela vai fazer a condução do relatório, tá? A fundamentação dela, como se fosse um voto, né? Porque ali é um colegiado,
né? E designar a parte dispositiva, onde ela vai realmente dar os encaminhamentos, entre eles, como eu disse, concluindo que o Lucchesi é o autor e que o fato está tipificado, né, em determinado dispositivo do estatuto. Tá? Na verdade, o relatório é uma indicação, é um aceno para a autoridade superior, no caso, vamos considerar o prefeito, enfim, fosse o secretário, a depender do meu dispositivo como estrutura administrativa, que irá, então, homologar aquele ato, que irá impor a pena, né, ou, eventualmente, contrariando ou, né, motivar o porquê desta contrariedade. Então, ali, na verdade, eu vou ter o cotejo no relatório de tudo aquilo que aconteceu, tá, efetivamente, né, para se atingir a figura do julgamento, desde a instauração, que a gente falou, passa pela audiência, oitiva, defesa, e aquilo que você falou, é importante colocar a defesa, Antônio, naquilo que muitas vezes a gente vê, né, que me perguntam, Luquez, mas pode, não pode, tal, a defesa, ela também existe uma paridade de armas e uma boa-fé recíproca. Eventualmente, o pedido de uma defesa, né, que aprove uma testemunha que é só procrastinatória, que nada acrescenta, que visa só protelar o feito, enfim, ou encarecer o custo dele, ele pode ser indeferida, desde que motivadamente, tá? Então, ao chegar o relatório, para se ter o julgamento na autoridade, que ela vai decidir, tem que ser bem motivado, que também é um dos princípios de anulação, tá, que a gente enfrenta no judiciário, mas sem atropelo, sem invenção, com base naquele relatório bem lavrado, que a autoridade, então, irá manifestar, né, o seu ato decisivo, o seu ato de julgamento. Tá? A comissão edita o relatório, mas quem julga, quem bate o martelo, é a autoridade que tem competência para impor a sanção, a penalidade administrativa. Então é ela que vai fazer isso. Lembrando que só, né, que o Superior Tribunal de Justiça, ele tem na sua recente posição, né, sumularmente falando, ele interpreta que hoje penalidades, né, isso trazendo também a legislação federal, tá, a 8.112 de 1990, ela entende que não há discricionalidade para aplicar ao servidor uma pena diversa da demissão quando caracterizada em hipóteses de demissão, né, no dispositivo, que penalidades que acarretam a demissão, por exemplo, um ato de improbidade, né, dentro da independência das instâncias, que seja improbidade lá no mundo civil, também foi comprovado no mundo administrativo, eu não poderia, né, aplicar uma pena diversa. Para aplicar uma pena diversa, eu tenho que mudar a própria tipificação. Então, eu teria que mudar todo o meu julgamento a partir do relatório. Tá? E também pode chegar à conclusão, né, que não há necessidade às vezes, de penalizar, feita a investigação, as provas analisadas e tudo mais, você pode ver que não vai virar uma, né, punição. Mas a gente ouve, e aí eu queria trazer, que você trouxesse aqui, acontece muito, a gente vê na televisão, nos noticiários, um fato, um desvio, um fiscal, olha, antes de ter a sindicância, antes de ter qualquer coisa, já faz o afastamento preventivo do servidor. E aí o servidor fica lá 30, 40, 60 dias ganhando salário, e enquanto ele vai ser investigado, as ações dele, né? É isso mesmo, o salário ele recebe integralmente nesse afastamento? Sim, né? O afastamento preventivo, ele é considerado um ato cautelar, né? Guardadas as Ele não proporções atrapalhar na ali. investigação, né? Não atrapalhar na Até investigação, isso, né? Tira ele isso, né? da cena, né? Do jogo da Uhum, cena ali. né? Para que ele não possa, eventualmente, né, coagir testemunhas, né, ou atrapalhar o curso regular, o bom andamento do processo, ele pode ser decretado. Mas esse afastamento ele tem que ser motivado, né? Acabamos de falar de motivação, agora para o julgamento, ele também, né, porque eventualmente lá, com todo respeito a qualquer servidor, às vezes a um servidor dos mais humildes ali, da base, né, que não tem ingerência nenhuma, efetivamente não haveria, eventualmente, por que afastá-lo. Tá? Então, ele sempre ocorre a título de exceção, o afastamento preventivo. E é garantido, isso jurisprudencialmente, durante esse transcurso do afastamento preventivo, na forma prevista nos estatutos, 30, 60, quiçá 90 dias, tá? É garantido o direito à remuneração, tá, ao servidor, porque é um ato prévio, né? Não é um ato de pré-julgamento ali. Não pode virar uma punição antecipada, né? Exatamente. Embora, assim, é difícil, né? Eu fico imaginando um servidor, olha, estou afastado, né, preventivamente, porque estão me investigando. Mas
é exatamente até para assegurar, até para ele mesmo, a segurança dele, né? De que ele não vai interferir nas provas, junto às pessoas que vão investigá-lo, né? E tudo mais. Ô, É, Eduardo, oi. você essas andanças, né? Você tem algum caso típico aí de sindicância ou de processo administrativo em que, até por um detalhe bobo, né? Assim, o processo foi derrubado, né? Algum erro de bobo. Acho que nós comentamos um pouco aqui, desde né, das pessoas estarem impedidas, né? Uhum. Às vezes um erro desse daí pode derrubar todo o processo, né? Eu já tive, assim, né, entre ganhos e derrotas, e é natural de quem está na linha de frente, tá? Eu diria que eu acho que já passou na minha mão todo tipo de argumentação, tá? Seja do nível, como eu disse, hierárquico, da escolaridade, da suspeição dos integrantes, mergulhando no mérito, atos de perseguição político-administrativa, né? O próprio tolimento na produção de provas basilares, fosse uma simples documentação, né, necessária, a instrução do processo, própria oitiva de testemunhas, falhas, né, escritos. Eu já tive coisas escabrosas, né, de comissões despreparadas, que quando a gente pegava o relatório ia ver a documentação que estava instruída no processo, e isso já nos tempos eletrônicos, eram documentações completamente anômalas ao processo, sabe, coisa mal feita, feita de qualquer jeito, numerações de folhas erradas, enfim, né, eu já enfrentei situações de todo tipo de problema, né? Muitas contrariando, eventualmente, princípios da legalidade, e isso na objetividade também simular, porque, veja, às vezes a portaria não precisa ter uma descrição detalhada, né? Efetivamente, ela, na verdade, ela precisa indicar o tipo que está sendo vulnerado ali, qual que é o dispositivo, e às vezes dispositivos sem nexo algum, tá? Enfim, então, olha, eu acho que eu já vi um pouco de tudo, viu, Antônio, Sem nessa contar as caminhada. pegadinhas de má fé, né? Eu já vi Sim, sim. o presidente da Câmara chegou lá na Câmara as contas do prefeito. O Tribunal de Contas mandou as contas do prefeito, né? E a Câmara tem que julgar para dar o parecer aprovando ou não as contas. E Uhum, propositadamente, o presidente da Câmara não notificou o ex-prefeito para apresentar a sua defesa, né? uhum, Nem por escrito e nem no plenário, simplesmente marcou o dia da sessão e tudo mais, e as contas do prefeito foram reprovadas, né? Mas tudo de uma forma proposital para você poder anular aquela decisão, porque o presidente da Câmara é do mesmo grupo do prefeito, então cometeu esse erro grave, na verdade, de não assegurar a ampla defesa, o contraditório, mas foi propositadamente, né? Então e aí acaba derrubando esse processo depois, futuramente. sim. Ô, professor, eu acho que nós já estamos chegando bem ao final mesmo, né? Eu queria agradecer você por participar desse nosso podcast, né? Mas, assim, você que nos ouviu até agora já entendeu o recado, né? Então, dá para apurar com técnica, com justiça, né? E com segurança. E quando você, então, fizer certo, você não só protege a administração, mas também protege você, que é servidor da comissão, e protege também o servidor público que está sendo investigado. Eu queria agora, só para falar o que você está nos ouvindo aqui, então fica aqui o nosso convite, pessoal, dia 26 de fevereiro, tá? Numa quinta-feira, o professor Eduardo Luquezzi vai estar com a gente ministrando o curso sobre sindicância e processo administrativo disciplinar. Esse curso ele será online, tá bom? Você fazendo a inscrição, pode acompanhar ao vivo, fazendo as perguntas ao professor, como ele vai ficar gravado esse curso, e você tem 15 dias para assistir esse curso também. E para você fazer a inscrição, entra lá no site da GEPAM, www.gepam.adm.br, tá bom? E, Eduardo, queria aqui então ficar o meu agradecimento da GEPAM, né, por esses esclarecimentos. Isso daqui vai subir, né, para o YouTube, vai ficar disponível essa nossa prosa, né, esse nosso bate-papo.
Então, agradecer aí a sua participação nesse nosso podcast, tá bom? Eu que agradeço, Antônio, né? Teu nome aí, todo o time da GEPAM. Lembrando que a temática aqui, a importância, né, do curso, é sempre transmitir para o nosso cursista, e esse eu acho que é um detalhe importante que a nossa instituição sempre prima, é exatamente a vivência, a experiência, o dia a dia, né, daquilo que nós mesmos militamos, né? A teoria é importante, a matriz teórica é necessária, mas no curso as pessoas acabam tendo essa ideia, essa sinergia daquilo que realmente acaba ocorrendo lá do outro lado da mesa, né, lá nas nossas trincheiras administrativas, tá? No mais, agradeço, tá, Antônio, aí o convite, né, como você mesmo disse, a prosa, o bate-papo da manhã, tá? Ficando à disposição e até o dia 26 a todos aqueles que quiserem nos acompanhar. Pessoal, olha, toda segunda-feira, às 9 horas, nós vamos ter esse bate-papo trazendo personalidades, né, para discutir temas relevantes de interesse dos servidores da administração pública. Na próxima segunda-feira, às 9 horas, nós vamos estar com o professor Ederson Williams da Paz. Nós vamos estar tratando de um tema sobre a execução e o controle das despesas de pronto pagamento, as despesas miúdas de pronto pagamento, né, ou chamado os fundos de suprimentos. Então, não perca na próxima segunda-feira, às 9 horas, mais um tema de interesse da administração do nosso podcast, né, Gestão Pública em Foco. Um abraço a todos, tenham uma excelente semana. Professor, tudo de bom. Muito obrigado. Obrigado, até logo.